Graça e a paz, irmãos. Eu convido você à leitura do livro dos Juízes, lá no capítulo 11. Eu farei a leitura do versículo 30 ao 36, que nos dizem assim. Juízes, capítulo 11, 30 a 36. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor lhes entregou nas mãos de Jefté. E este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e lhe disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor e não o tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Irmãos, ontem nós estivemos meditando no capítulo 10 e vimos que ali o Senhor fez um confronto com o povo de Israel a respeito de decidir o caminho que eles iriam levar. Se seguiam os deuses e assim buscassem auxílio nos seus falsos deuses ou se buscassem realmente ao Senhor. E nesse momento, então, eles estavam sob a opressão dos filisteus e amonitas, e Jefté, então, é o homem escolhido por Deus para trazer o livramento. Em outro momento, nós chegamos a falar que os juízes, embora sejam aí pessoas falhas, cheias de defeitos, a vida deles como juízes de Israel, como aqueles que julgavam as casas de Israel e lideravam o povo à libertação, eles apontam para o Messias. E o fato aqui de Jefté nos traz alguns ensinos. O primeiro ensino, irmãos, a respeito do cuidado na promessa. Versículo 30 até o início do 35 vai nos mostrar isso. Veja que a Bíblia em si, ela não proíbe de forma alguma a realização de votos e promessas ao Senhor, nem mesmo a homens. Mas ela adverte que tudo que seja, toda promessa que seja feita, todo voto ser feito, tem que ser feito com muita prudência, com muita consciência. Está baseado principalmente ali em Eclesiastes capítulo 5, quando nos fala a respeito desse cuidado dos votos. Versículo 2 nos fala: Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a proferir palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. E lá no versículo 5 diz: Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. A Bíblia exorta que tudo aquilo que nós prometemos ao Senhor deve ser feito com muita consciência, com muito cuidado. Devemos, irmãos, ter em nossa mente que nem a empolgação, nem mesmo o desespero são bons conselheiros ao nosso coração. Os momentos de ápice, sejam positivo ou seja negativo, são momentos perigosos de nós fazermos qualquer tipo de promessa. Aqui no nosso texto, Jefté ele foi levado pela empolgação. Ele estava prestes a sair à batalha, ele tinha a promessa de Deus que iria junto com ele, que lhe daria a vitória. Então, ele se deixa levar pela empolgação e faz uma promessa precipitada. Era normal, em tempos de guerra, prometer ao Senhor os despojos e até o povo vencido, como a gente vê no caso lá de Números, capítulo 21, versículo 2. Mas Jefté, ele não promete o despojo do povo vencido. Ele promete a Deus alguém da sua casa. Ele, por certo, esperava ser recebido por um dos seus servos ao voltar, mas ele é recebido por sua filha única. Então, aquilo que para Jefté era para ser motivo de alegria, a sua vitória e dedicar algo ao Senhor, acaba se tornando motivo da sua tristeza, como ele fala no início do versículo 35. Ah, filha minha, tu me prostras por completo e passaste a ser a causa da minha calamidade. Irmãos, o cuidado no falar, no prometer,
é para que nós não tenhamos que sofrer no cumprimento da nossa promessa. Vejamos que, novamente, em outro texto bíblico, lá no Novo Testamento, Herodes também cometeu esse erro. Em Mateus capítulo 14, nos é narrado um momento que Herodes faz uma festa e ele então vê a filha da sua esposa fazendo uma dança que o deixa encantado e ele então promete a ela até metade do seu reino. E aquela menina então, levada pela sua mãe, ela então pede a cabeça de João Batista. E Herodes, embora Cristo, ele tem que cumprir a sua promessa. Irmãos, o fato é que, da mesma forma que Deus ele faz as suas promessas ao seu povo de forma consciente, sem ser levado pela empolgação, sem ser levado por algum tipo de preocupação, nós também devemos fazer as nossas promessas, os nossos votos ao Senhor, se formos fazer com toda a consciência. Nós temos um Deus que não mente, um Deus que não se arrepende daquilo que diz, e assim nós o devemos também imitar. O segundo ensino que Jefté aqui nos coloca é que, além de termos cuidado naquilo que nós prometemos ou falamos ao Senhor, nós também temos que ser fiéis na nossa promessa. Nós já vimos lá em Eclesiastes 5, no versículo 5, de que é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Em Deuteronômio também, lá no capítulo 23, no versículo 21, 22, quando Moisés deu a sua lei, ele fala, olha, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstando-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Moisés já havia alertado ao povo a mesma coisa que o autor ali de Eclesiastes haveria de dizer, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Veja que a grande questão aqui de Jefté é que tipo de consagração ele realizou em termos da sua filha. Alguns estudiosos defendem que ela foi morta como holocausto, e outros não. Jefté, veja bem, ele conhecia a lei de Moisés. Ele conhecia até mesmo a história de Israel, como ele mostra lá no capítulo 11, versículos 12 em diante. E por certo, então, ele também conhecia sobre a lei e sobre as ofertas de pessoas a Deus, como era descrita lá em Levítico 27, no versículo 2. Deus não aceita sacrifícios humanos. Nós vemos um caso posterior ao livro de Juízes, que é o próprio caso ali de Samuel, quando sua mãe Ana estava orando e ela não conseguia ter filhos, mas ela ora ao Senhor e consagra, que caso Deus então lhe desse um filho, ela consagraria ao Senhor. E de fato Deus lhe dá um filho. E Ana, ela cumpre o seu voto, entregando Samuel para o serviço no templo. E eu creio que aqui nos demonstra realmente o que foi, como foi o cumprimento do voto de Jefté. O fato, irmãos, é que provavelmente a filha de Jefté, ela não foi morta, mas ela foi levada para trabalhar e para servir na tenda da congregação. O fato, irmãos, é que a mesma imitação nós devemos ter. Deus sempre cumpre as suas promessas e também nós devemos ser assim. O Salmo, capítulo 56, lá no versículo 5, o salmista ele diz, os votos que fiz eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças. Nós somos chamados para cumprir aquilo que falamos. Desde Gênesis capítulo 3, Deus anunciou a vinda do Messias e todo o Antigo Testamento é esse período de preparação e é o período de demonstração dos sinais de que Deus ele haveria de cumprir a sua promessa. Nós somos chamados a também cumprir aquilo que nós prometemos ao Senhor. Lembrando que em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, nós ainda temos uma promessa que haverá de ser cumprida. No final, o último livro da Bíblia, o Senhor Jesus diz assim, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus tem uma promessa que o seu Filho voltará, e é nessa promessa que nós nos baseamos.
Jefté, ele foi precipitado, mas as promessas de Deus não são precipitadas para nós. Jefté, ele foi fiel no cumprimento da sua promessa, embora isso lhe trouxesse tristeza. Mas nós temos um Deus que não se entristece, não se arrepende de cumprir as suas promessas em favor do seu povo. Irmãos, a história de Jefté nos ensina a pensar antes de falar, mesmo diante de Deus, mas que em tudo aquilo que nós falemos e prometemos ao Senhor, nós temos que cumprir. Que a graça do Senhor venha sobre nós. Amém. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra sobre nós. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas falhas, nossos erros, nossa precipitação, com base na empolgação ou até mesmo no desespero. Mas que Tu venha nos dar um coração, Senhor, guiado por Ti, dirigido pelo Teu Espírito Santo, para que tenhamos cuidado em todo o nosso falar. Abençoa, Senhor, para que Tu te alegres conosco, ao cumprirmos os nossos votos, nossas promessas diante de Ti, e que jamais, Senhor, venha tristeza no nosso coração por causa disso. Abençoa-nos, ó Pai, para esperarmos o cumprimento da Tua promessa no Teu Filho Jesus, e nos trazer a definitiva salvação sobre todo o Seu povo. Em nome de Jesus. Amém.